Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade sobre a adição envolvendo números inteiros. Gente, lembrando que essa atividade ela pertence à 12ª semana de aula, certo, gente? É a semana que vai dos dias 17 ao dia 21 de maio. Tá, gente? Então, nós vamos fazer aqui a correção da primeira questão. Veja a ideia de Maurício para calcular mais 5, ou seja, 5 positivo mais o 3 negativo, mais menos 3, tá? É muito comum a gente utilizar o parêntese, tá? Beleza, gente? Para diferenciar, né? Nós temos aqui um número positivo, que é o mais 5, um número negativo, que é o menos 3, e esse sinalzinho aqui, ó, ele é um sinal de adição. Esse primeiro mais aqui, ele está qualificando o número em positivo e esse menos está qualificando o número em negativo. Então, a gente geralmente utiliza parênteses para poder diferenciar o sinal da qualificação do número entre positivo e negativo e o sinal da operação. Então, nós temos aqui uma maneira bem simples, né? Que 5 positivo nada mais é do que 5 sinais positivos e 3 negativos. E 3 negativos, 3 sinais negativos, ou seja, 3 sinais de menos. 5 sinais de mais para representar o 5 positivo e 3 sinais de menos para representar o 3 negativo. O que nós devemos saber é que, nesta operação, um positivo anula um negativo, ou seja, sinais contrários se anulam. Ou seja, eu posso anular um positivo com um negativo, outro positivo com um negativo e outro positivo com um negativo. Ao anular essa quantidade, o que é que sobra? Sobram 2 sinais positivos, ou seja, 2 sinais positivos é o mais 2. Então, você pode estar aplicando essa técnica se você tiver muita dificuldade. Beleza, gente? Então, é isso que nós vamos fazer aqui na primeira questão. Ele pede que você faça desta maneira. Então, aqui na letra A, nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui mais 7 menos 2. O que é o mais 7? Nós podemos representar o mais 7 ó, por 7 sinais positivos. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. E o menos 2 por 2 sinais negativos. Ó, menos, menos. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Sabendo que um sinal positivo anula um negativo, ó, esse sinal anula esse. Esse mais anula esse menos. Então, o que é que aconteceu? Ó? Depois que você conseguiu anular, teve uma sobra. O que foi que sobrou, gente? Sobraram 5 sinais positivos. Ou seja, o resultado aqui vai ser representado ó, por mais 5. Olha só como ficou simples de resolver. Na letra B, nós temos menos 3 mais o mais 4. Ou seja, o 3 negativo somado com o 4 positivo. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Mesma situação. Olha só, gente, mesma situação. Vai ficar assim. 3 negativos contra 4 positivos. E aí, lembrando que um positivo, vou até colocar aqui, fica mais simples para fazer assim. Cada positivo anula um negativo. Então, eles se anularam. Um positivo anula um negativo. Um positivo anula um negativo. E aí, gente, sobrou o quê? Sobrou, ó, um sinal. E esse sinal que sobra é positivo, ou seja, mais um. Perceberam como é bem simples? Na letra C, nós temos o seguinte. Ó, na letra C são 4 sinais positivos ó, e 6 sinais negativos. Qual é o sinal que está em maior quantidade? Não é o negativo? Então, vai sobrar, claro, que negativo no final das contas. Ó. Um negativo anula um positivo, um negativo anula um positivo, um negativo anula um positivo, negativo anula um positivo. E aí sobraram. Sobraram o quê, gente? 2 sinais. E esses 2 sinais que sobram são negativos. Então, resultado da letra C, menos 2. Na questão de número 1, letra D, nós temos aqui mais 5 menos 5. Não vou apagar aqui, gente, que a gente já está entendendo o raciocínio, né? Resolvendo agora aqui a letra D. Nós temos aqui 5 positivos somado com 5 negativos. Então, eu vou representar 5 positivos com 5 sinais positivos e o menos 5 com 5 sinais negativos. E aqui eu já percebo que vai acontecer o seguinte, ó.
Um positivo anulou um negativo. Um positivo anulou um negativo. Esse positivo anulou um negativo. Um positivo anulou um negativo. E um positivo anulou um sinal de negativo. Sobrou o que, gente? Não sobrou nada, professor. Então, qual é o número que representa a ausência de valores? Zero. Então, deu zero aqui o resultado. Na letra E, nós temos aqui, ó, mais um, ou seja, um positivo aqui, e 4 sinais de positivo aqui embaixo. Um positivo com 4 positivos, eu vou conseguir anular, gente? Não, porque eu só consigo anular quando eu tenho sinais contrários. Um positivo juntando com um negativo. Nessa situação, como a gente não consegue anular, se você não consegue anular ninguém, você vai ter que juntar. Se eu já tenho um sinal positivo aqui em cima e tenho 4 sinais positivos aqui embaixo, se eu não consigo anular, a única situação que eu posso fazer é somar. Então, 4 de baixo com 1 de cima, vão sobrar quanto? 5 unidades positivas. Você só vai fazer, você só anula, ou seja, você só cancela quando você junta um sinal positivo com um negativo. Como eles são sinais contrários, ele acaba se anulando, se cancelando. Do contrário, se não há como cancelar, você junta. Ou seja, o que é juntar? Adicionar. Beleza? Então fica 4 mais 1, 5 sinais positivos no total. Na letra F, nós temos o seguinte. Ó, na letra F, nós temos o menos 2, ou seja, representa por 2 sinais negativos. E nós temos aqui o menos 1, que eu vou representar com um sinal negativo. Aqui, gente, nessa situação, eu tenho como anular? Me diga aí, eu tenho como anular um negativo com outro negativo com outro negativo? Não, professor. Não existe essa situação de anular sinais iguais. Quando os sinais são iguais, o que nós podemos fazer é somá-los, é simplificar somando. Então, se eu tenho ao todo 3 sinais negativos, qual é o número que eu posso representar esse valor? Menos 3, são 3 sinais negativos. Beleza? Então, vou dar uma ajeitada aqui. Mais 5 e o menos 3. E aí, na letra G, nós temos aqui, ó. Na G, nós temos, ó, o 7, que é uma quantidade positiva, porque não é obrigatório ele vir aqui, ó, mais 7 entre parênteses, ele já é positivo, ó. Ele não precisa do parênteses, eu não preciso desse mais, que é facultativo. Então, aqui representa 7 sinais positivos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nós temos o menos 1. Ah, sim, professor. Nesse caso aqui vai dar certo, ó, porque eu tenho um menos, e esse menos eu posso anular com um mais, que está em cima. E aí eu anulei um menos com mais. E aí sobrou o quê? Sobram esses outros sinais positivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que sobrou aqui eu posso representar como sendo mais 6. Viram? Na letra H nós temos aqui menos 6 e o menos 2. Professor, mas não tem parêntese aqui. Tem algum problema? Por ele ser o primeiro elemento desta adição, não existe esse problema. O primeiro elemento da esquerda para a direita não tem problema, tá? Então, menos 6, ó, vamos representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos o menos 2. Menos 2, ó. Menos, menos. Então, 2. Gente, aqui eu tenho condição de cancelar algum sinal? Não, que aqui eu tenho menos, com menos não se cancelam, com menos não cancela, com menos não cancela, com menos não cancela, com esse menos também, com esse menos também. Como eu não consigo cancelar, eu só vou poder juntá-los. Então, 6 com menos 2 vai ficar um total de 8 sinais negativos, que eu vou representar por sendo menos 8. Aqui, 3 com 4, eu não preciso nem perder tempo, né, gente? É 7, né? Vão ficar 3 sinais positivos, ó, com 4 sinais positivos. Ao todo, serão quantos sinais? Se você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aí, 7 sinais positivos. Aqui nessa situação, ó, 0, ausência de sinal, com menos 2, só pode ser menos 2, gente. Se a ausência do sinal aqui, 0, representa nada, é neutro, e eu coloco 2 sinais negativos, só vão sobrar 2 sinais negativos. Da mesma forma aqui, ó, 0, Da mesma forma aqui, ó, 0 com 6 sinais positivos, vão sobrar 6 sinais positivos, do mesmo jeito, ou seja, mais 6. E no final aqui nós temos, ó, menos 1 e mais 1. Ou seja, um sinal positivo e um sinal negativo.
Se nós temos aqui um sinal negativo e um sinal positivo, nós já sabemos que, pela sua natureza, um negativo anula um positivo. E aí, se eles se anulam, o que é que sobra aqui, gente? Não sobra nada. Ó. Zero. Então, está respondida aí a primeira questão. Vamos agora para a questão de número 2. Qual é a soma? Anote no caderno. Então, nós temos aí menos 62 mais 47. Qual é a soma? Então, o que é que a primeira questão queria lhe passar? Queria lhe passar o seguinte, que quando você tem números e sinais contrários, nós devemos subtrair, porque quando você cancela, você está diminuindo a quantidade. Tá? Quando você tinha aqui, por exemplo, quando você tinha aqui, ó, mais 5 menos 3. O que é mais 5 e o que é mais 5 e o que é menos 3? Mais 5 eu posso representar, ó, 5 sinais positivos, né? E o menos 3 eu posso representar por 5 sinais negativos. Ao todo aqui são quantos símbolos? São 8, né? Mas o que é que acontece? O que é que nós sabemos? Que sinais contrários, eles se anulam, ó. Então, esse positivo caiu com negativo, esse positivo caiu com negativo, esse positivo caiu com negativo. Então, eles se anularam. O que é que sobra aqui, gente? Sobram apenas duas unidades, ó. Sobram apenas dois símbolos iguais, é um mais e um mais, que eu represento por mais 2. Ou seja, a quantidade de elementos, ela diminui. Ou seja, toda vez que eu tiver sinais contrários, eu tenho que saber que ao cancelar, a quantidade de elementos, ela diminui. Ou seja, eu estou diminuindo. Fazer isso ó, é a mesma coisa que fazer 5 menos 3, que dá 2. E aí, gente, o que é que vai sobrar? Não é aquele elemento que está em maior quantidade? O que é que está em maior quantidade? É o 5 ou é o 3? É o 5, gente. São 5 sinais positivos, 3 negativos. O que está em maior quantidade são os positivos. Então, o que vai sobrar vai ser número positivo. A mesma coisa acontece aqui na letra A. Ó. Na letra A aqui, ó, é menos 62 e mais 47. O que é que está em maior quantidade aqui? É negativo ou é positivo? É negativo. É claro que são sinais contrários, eles vão se cancelar. Mas vai sobrar aquele que possui maior quantidade. E o que está em maior quantidade aqui é o menos, ó, é negativo. Assim como aqui nesse exemplo aqui, ó, não era o mais 5 que estava em maior quantidade? Não sobrou no final, não foi o mais, ó. Não sobrou, não foi o maisinho aqui? Mais 2, ó. Sobrou aqui o mais, ó. Porque aqui o 5 está em maior quantidade. 5 é maior do que o 3. Ó. Mais 5 menos 3. Aqui o que está em maior quantidade é o 62. Ó. E aqui é o 47. Então, subtraindo ó, a situação, por que subtrai, professor? Porque eu estou cancelando elementos. Quando eu tenho sinais contrários, ao cancelar, diminui a quantidade de elementos. Por isso que a gente está subtraindo. Tá? Então, o que é que você precisa saber? Quem é que está em maior quantidade? Não é o menos 62? Então, vai sobrar aqui. Claro que ao sobrar, vão sobrar sinais negativos. Então, vai ficar menos. Como é que eu sei quanto é que vai sobrar aqui? Basta eu pegar o 62 ó, e subtrair de 47. Em outras palavras, é isso que acontece. 5 menos 3 não deu 2? Pois é, dá a mesma coisa. E aí, ó, 7, não dá para tirar 7 unidades, não tira 2. Então, eu pego ó, 5, né? Tira uma unidade do 6, se sobram 5, passa 10 unidades para cá, 12. 12 menos 7, 5. Beleza, 5 menos 4, 1. Ou seja, ó, sobraram 15 sinais negativos. É claro que você não vai pegar e vai escrever 62 negativos, 47 positivos, que você vai passar a tarde todinha para resolver essa questão. E não é o objetivo, é você raciocinar. Beleza? Vamos aí para a letra B. Ó. Na letra B nós temos menos 58 mais 69. O que é que tem mais aqui? São sinais negativos ou positivos? Ah, professor, maior quantidade são sinais positivos. Então é ele que vai sobrar. Quando eu cancelar, são sinais contrários. Ó. Sinais aqui são todos contrários. Então, quando eu fizer o cancelamento, o que vai sobrar é aquele que está em maior quantidade. Então, sobrou positivo. Vou fazer melhor. Como sobrou positivo, vou colocar aqui de roxo, tá? Para não confundir com de amarelo, que eu vou usar para o negativo. Então, sobrou positivo. Mas sobraram quantas unidades? Para saber a quantidade que sobra do cancelamento, ó, basta eu pegar e subtrair.
Porque não diminuiu a quantidade. Como está diminuindo a quantidade de elementos, então, ó, subtrai. Diminuição vem de subtração. Então, 69 menos 58. E aí fica, ó, 9 menos 8, 1. 6 menos 5, 1. Então, tá aí, ó. Ficou 11 positivo. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Que a gente subtraiu, ó. Quando a gente está cancelando aqui, ó, diminuiu a quantidade de elementos, é a mesma coisa de uma subtração. 5 menos 3, ó, 2. Certo? Aqui nós temos, ó, 44 que é... Opa! Nós temos aqui na letra C o 44 que ele é positivo e nós temos o 88 que ele é negativo. Já vimos isso aqui também, tá? Então são 44 positivos e 88 negativos. O que é que está em maior quantidade, gente? Positivo ou negativo? Negativo, né, gente? É 88. São 88 negativos contra 44 positivos. Então vai sobrar no final das contas quantidades de sinais negativos a mais, beleza? Sobra negativo. Agora sobram quantos negativos? Aí você faz a subtração. São 88 contra 44. Subtraindo isso tudo aí vai ficar, ó, 8 menos 4, 4. 8 menos 4, 4. Então sobram 44 negativos, ou menos 44. Na letra D, ó, olha aí, turminha, ó, 100 negativo e 200, que é um número positivo. E aí, o que você vai fazer? O que é que sobra mais? Positivo ou negativo? Depende. Quem é que está em maior quantidade? Né? O 200? 200 é positivo. Então tá aí. Se ele é positivo, ó, sobrar mais. Como é que eu sei quanto é que vai sobrar quantos a mais? Subtrai 200 menos 100, dá 100, né? Então dá. Não precisa nem fazer, ó, 100 positivos. E aqui no finalzinho nós temos aqui, ó, na última, nós temos aqui o menos 500 e o menos 100. Gente, agora me bateu uma dúvida. Quando eu tenho sinais iguais, eles não são sinais contrários, eles são sinais iguais. Eu consigo cancelar? Sim ou não? Não, professor. Eu só consigo cancelar quando os sinais são diferentes, que um positivo anula um negativo. Se todos os sinais são iguais, eu não tenho como cancelar. Se todos os sinais são iguais, eu só tenho como juntar a quantidade total. Então aqui, ó, eu tenho aqui nesse caso aqui, ó, 500 sinais negativos e aqui eu tenho 100 sinais negativos. Então 500 sinais com 100 sinais vão ficar menos 600 sinais negativos no total. Certo, gente? Não tem como subtrair neste caso, porque não há como cancelar, porque os sinais são todos iguais. Então, espero que vocês tenham compreendido a segunda questão, beleza? Só para concluir aqui, beleza? Para concluir, você vai dizer o seguinte, se você ainda não entendeu, não conseguiu compreender. Toda vez que os sinais forem diferentes, conclusão, né? Toda vez que os sinais forem diferentes, você vai ter que diminuir. Por que diminui, professor? Porque você tem que cancelar elementos. E quando você cancela, sobra uma quantidade inferior. Você diminui e considera o sinal daquele que está em maior quantidade. E toda vez que os sinais forem iguais, e foi o que aconteceu na letra E, você vai ter que juntar. E entenda juntar como sendo somar. Beleza? Somar as quantidades. Então tá aí. Isso é o que a gente leva, né? De conclusão dessa questão. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Considere os seguintes números, né? Nós temos aí 103, nós temos aqui o 20, mais 15, menos 36, menos 29, menos 15, 28 positivo, menos 100, menos 21, 42. Lembrando que todos esses valores aqui, ó, são positivos, né, gente? Que a ausência do sinal é facultativo, utilizar ou não. Então, eu posso colocar o mais como não colocar, eu sei que ele é positivo. Escolha dois deles de modo que a soma seja zero. Gente, para a soma ser zero, tem que ser valores iguais com sinais contrários, porque nós vimos que quando você tem, por exemplo, mais 3 e menos 3, olha só o que acontece. Mais 3 são 3 sinais positivos e menos 3 sinais negativos. O que acontece aqui?
eles se anulam, né? Um positivo anula um negativo, um positivo anula um negativo, positivo anula um negativo. O que sobrou? Sobrou nada, então zero. Ausência de valor representado por zero. Beleza? Então, para dar zero, gente, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que juntar dois números iguais com sinais contrários. Então, quais são esses valores? Tempo, descubra. Escolha dois deles de modo que a soma seja zero. E aí? Tem algum valor que a gente junta aqui e o resultado é zero? Sim. Quem são eles? O mais 15 e o menos 15. Então, vou colocar aqui direitinho, que saiu feio. Então, tá aí. Ó. Vou colocar aqui mais 15 e menos 15. Letra B. Que a soma seja 3. E aí, gente? Para a soma ser igual a 3, quais são esses valores? Para a soma ser igual a 3. E aí, gente? Que valor é esse? Fácil, né, gente? Nós temos aqui ó, o 100 negativo e o mais 103. Ó. Por quê? Porque esse é negativo ó, e esse daqui é o positivo. Quando eu juntar, o que é que vai acontecer? Ó? O que é que vai sobrar aqui? Aquele que está em maior quantidade. O que é que está em maior quantidade? É o mais, né? Porque são 103 sinais positivos. E aqui são 100 sinais negativos. Então, vão sobrar sinais positivos. Agora vamos somar quantos? Aí eu subtraio. 103 menos 100, 3. Então, 3 positivos. Letra C. A soma seja 62. E aí, gente? Para a soma ser 62, vai ser quem o resultado aqui? Para a soma ser 62, eu vou juntar quais valores? Muito bem. Vai ser 20, que é o 20 positivo, e o 42. 20 positivos, 20 sinais positivos com 42 sinais positivos, se você juntar ambos, né, que aqui não dá para cancelar, que você vai ter que juntar, dá 62 positivos. Letra D, a soma seja menos 8, ou seja, tem que somar 8 sinais negativos. E aí, gente, para sobrar 8 negativos, e aí, vai ter que ser quem? Já encontraram o resultado? Simples, né, gente? Basta você somar aqui, ó. Você tem aqui o mais 28 e o menos 36, tá? Esse daqui é positivo e esse daqui é o negativo. O que é que está em maior quantidade? Não são os negativos, por isso que aqui é menos 8. E aí você conte, ó. De 36 aqui para 28, ó, de 28 para 36 são 8 unidades. Ó. Então sobram 8 unidades negativas. Você consegue cancelar 28. Você vai conseguir cancelar 28 positivos com 28 negativos. E ainda vão sobrar 8 negativos. Tá? Fazendo a regra do cancelamento. E aí na letra E a soma seja menos 50. Ou seja, para dar menos 50 vai ter que ter mais negativo do que positivo. E aí, para dar menos 50 aí, o que é que nós vamos somar aí? E aí, gente, o que é que nós vamos somar aí neste caso? Quais são os valores? Fácil, né, gente? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Menos 21 e o menos 29. Tá aí. Simples assim. Você tem aqui o menos 21 com menos 29. Tem sinais contrários aqui? Claro que não, gente. Os dois sinais são iguais, então você está somando ó, 21 sinais negativos com 29 negativos. Ao somar 21 negativos com 29 negativos, você vai encontrar menos 50 sinais negativos no total. Certo? Lembrar, os sinais iguais, você junta. Sinais diferentes, você diminui e conserva o sinal daquilo que está em maior quantidade. Certo? É só isso que você tem que fazer. Então, gente, está finalizada a questão de número 3. Certo, gente? Então,
nós temos finalizado nossa primeira atividade dessa semana. Então, gente, até a nossa próxima aula.